Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu quero apresentar para vocês esta magnífica aula da reforma do aparelho do Estado desde 1930 ou reformas administrativas que têm despencado em concurso público. Nós somos do site do lacconcurso.com.br, é uma aula demonstrativa para vocês no mesmo padrão das aulas do nosso site. Qualquer dúvida, pode encaminhar para a gente um e-mail, aqui meu e-mail pessoal, que a gente dará um retorno para vocês. Nessa aula nós iremos abordar o quê? As principais reformas administrativas, em detalhes. Gente, essa aqui não é uma aula, é a aula, o artigo definido. 4 horas de aula, são 13 partes disponíveis para vocês, de parte 1, parte 13, onde nós iremos abordar todas as grandes reformas, desde o DASP até a emenda 19. E além disso, o professor irá fazer o seguinte, uma ajuda à memória dos tipos de administração pública, que são assuntos anteriores. Olha aqui, gente, patrimonialismo colonial, imperial, administração pública gerencial e assim por diante. Diferenciar a reforma gerencial de 67 com a de 98, porque isso está caindo na prova. O aluno já sabe. A banca não está perguntando mais qual que foi a primeira tentativa de reforma gerencial no Brasil. Todo mundo sabe qual que é. Gerencial de 1967 com o Decreto-Lei 200. Agora, a banca examinadora quer saber se você sabe a diferença desse projeto de reforma deste outro projeto de reforma. E nesta aula, de mais de 4 horas, com certeza você vai aprender. Mas, gente, uma aula completa, uma aula demonstrativa para vocês, para os nossos quase 500 mil de espectadores no Brasil todo, nosso canal de exibições do nosso vídeo. Ok, gente? Nessa aula, é uma aula, gente, detalhista. Vocês vão aprender o Estado, como esse Estado foi consolidado, ó. Vamos explicar um pouco lá do Estado do feudalismo, patrimonialista, Estado absoluto, Estado liberal, Estado intervencionista social burocrático, que é dividido em 3 tipos de Estado. Só estou apresentando a aula para vocês. A aula não começou, gente. Já começa a aula. Olha aqui, esse Estado intervencionista tem 3 espécies. Estado do bem-estar social, do welfare state, dos países capitalistas e dos países da Europa. Os estados desenvolvimentistas, no caso do Brasil e da América Latina, e os estados socialistas, ou seja, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, estados desenvolvimentistas. E além disso, a transformação desse estado, que deixa de existir, que é o estado intervencionista, para hoje o nosso estado, que é o estado social democrático, que é o modelo gerencial de administração. E essa passagem aqui, o professor vai comentar também um pouco nessa aula, porque tem aulas específicas para isso, sobre o famoso, entre aspas, neoliberalismo, né? Uma dica para vocês, gente. Por exemplo, hoje mesmo, né? Hoje, dia 7 de fevereiro, por exemplo, gente, eu li uma matéria sobre o quê? Olha, sobre privatização. No G1. Gente, privatização. Só que a matéria falou o seguinte, ó. O governo arrecada 245 bilhões de dólares, bilhões de reais, dólares do que? Com processo. Se este fato ocorresse 15 anos atrás, o que ia acontecer? Estão privatizando os nossos aeroportos, estão entregando os nossos aeroportos, e não, gente, nós já chegamos no nível do quê? De maturidade da administração pública. Ou conclusão, qual é a conclusão? Está dando continuidade ao plano diretor. Para você ficar atualizado nisso, isso aqui pode ser tema da sua prova discursiva, quem faz concurso para o Senado, concurso para a Polícia Federal, para tribunais, as carreiras fiscais, pode muito bem ser um tema de uma redação, tanto da prova objetiva quanto da prova subjetiva. Meu canal no YouTube, perdão, no Facebook, é facebook.professor Luiz Antônio de Carvalho. Com certeza, se você pedir, eu vou adicionar você como meu amigo e você vai estar sendo atualizado com essas matérias e assim por diante, criar um canal de comunicação. Olha só, quando o professor estiver aqui online,
pode chamar. Bom dia, professor. Boa tarde, professor, que eu vou responder para vocês. Legal, gente? Então vamos para essa super aula gigantesca. Ela tem 13 partes, não precisa assistir todas elas em seguida. Assiste uma hoje, outra amanhã, para você internalizar o aprendizado na internet. Você tem que repetir as aulas, gente. Essa aula vai ficar disponível. Não tem interesse em excluir essa aula do YouTube. Então, vamos estudar. Tchau! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos ministrar essa super aula para vocês sobre a reforma do aparelho do Estado desde 1930. Pessoal, administração pública, administração para concursos, é um tripé, são três aulas, 3 temas que são base para todas as demais questões. Primeiro, tipos de administração pública patrimonialista, administração pública burocrática e administração pública gerencial. Esse é o primeiro tema. O segundo tema, plano diretor da reforma do aparelho do Estado. E finalmente, as reformas do aparelho do Estado. Bacana, gente? Preste atenção, gente. Reforma do aparelho do Estado desde 1930. Esse é o nosso tema. Aproveitando aqui o gancho, está meu e-mail aqui, gente. Qualquer dúvida, meu e-mail pessoal, lac.consultoria@gmail.com. Eu tenho o maior prazer de responder os e-mails do Brasil todo. E eu sempre procuro responder o mais rápido possível. Ok, gente? Legal? Dúvidas, recursos, material. Gente, eu estou aqui para ajudar porque eu adoro o que eu faço. Tá? Eu adoro o que eu faço, eu gosto de ver a felicidade das pessoas. Qualquer coisa é só enviar um e-mail. Vamos começar, gente. Primeira coisa, olha só, cara. Isso é importante, hein? Uma diferença. O slide anterior está escrito: reforma do aparelho do Estado desde 30. Nesse slide está escrito 2 coisas: reforma do Estado e reforma do aparelho do Estado. Gente, são iguais? Monte o seu juízo de valor. Como sempre digo, papo reto com vocês. Gente, são coisas diferentes. Reforma do aparelho do Estado equivale às reformas administrativas. Reformas administrativas. Reforma do Estado é algo muito maior do que isso. É quando você altera estruturas democráticas, estruturas econômicas, sociais, políticas, coisas maiores que ocorre a reforma do Estado. Bacana? Legal? Gente, quantas reformas do Estado nós tivemos? Centenas. Quantas reformas do aparelho do Estado nós já tivemos? Centenas de reformas do aparelho do Estado. Tá? Centenas de reformas do aparelho do Estado. E nessas reformas do aparelho do Estado tem uma coisa comum. Todas foram tentativas. Tentativas. Bacana, gente? Todas as reformas. Professor, nós iremos estudar todas as reformas? Impossível. É impossível. Por quê? Cara, cada presidente da República, cada governador, cada prefeito que assume, ele assume com o quê? Com a aprovação de um plano de governo. E esse seu plano de governo reflete o quê? O que ele pretende fazer.
Então ele tem que adaptar o aparelho do Estado, ou seja, efetuar uma reforma administrativa para poder cumprir o que ele prometeu na campanha através do seu plano de governo. Então nós temos o quê? Temos diversas reformas administrativas. E a reforma do Estado? Gente, reforma do Estado não tem jeito. Reforma do Estado, ela acontece e pronto. Toda vez que o Estado se reforma, gente, obrigatoriamente provoca uma grande reforma do aparelho do Estado. Tá? Nós vamos estudar aqui, gente, as principais, aquelas que caem realmente em concurso público. Bacana. Você sabe que o professor é um professor pragmático. Ele não gosta de quê? Ele não gosta de inserir assuntos no nosso conteúdo aqui que não vai te servir para nada. Tá, gente? Eu sou professor concurseiro. Eu amo o que eu faço. Eu adoro concursos públicos. Fez um concurso público, eu baixo a prova, corrijo, discuto com meus alunos, né? E eu adoro. Bacana, eu estudo pragmático. Vamos lá, vamos continuar a nossa aula, tá? Então, olha, esse slide aqui, eu quero explicar para vocês que reforma do Estado é diferente de reforma do aparelho do Estado, né? Reforma do Estado é maior, é grande. Reforma do aparelho são as reformas administrativas. Todo governo faz a sua reforma administrativa. Tá? Vamos falar um pouco de reformas do Estado. Gente, não existe uma consolidação na doutrina em relação a isso. Tá certo? Não existe. Tá? Não existe. E também isso aqui, gente, é somente para referência para vocês entenderem algumas perguntas de concurso público, na qual cobra de vocês algum discernimento. Cobram de vocês algum discernimento, tá? O que acontece, gente? Pelos meus estudos, algumas bibliografias, eu posso concluir que no Brasil nós tivemos 3 momentos de reforma do Estado. O que é isso? Rupturas, coisas grandes. Que houve uma mudança na cultura econômica, social, política, democrática do país. Por exemplo, vamos lá, nós temos quantas então? 3. Professor, foram tentativas ou foram concluídas? Foram concluídas. Aqui há uma mudança de paradigma, há uma mudança de comportamento da sociedade. Sem dúvidas. Certo, gente? Bacana, legal. Gente, vamos lá, 1930, aconteceu o quê? Gente, 1930 foi o início da nova República. A nova República, ou seja, fim da República Velha, início da nova República. Professor, mas só isso? Não, aconteceu várias coisas em 30, gente. Olha só, em 1929 houve a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, não é isso? Quebrou os Estados Unidos. Os Estados Unidos era um país industrializado e nosso país, em 30, era um país agrícola. Com essa nova república, quem assume o governo? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas implementou o que, gente? Um plano de governo, uma proposta de governo de Estado chamado Estado desenvolvimentista. Então ele focou o quê? Ele focou na industrialização. Então ele queria substituir os produtos importados, não é isso, de base, pela industrialização. Início das indústrias de base no país. Pessoal, as indústrias eram no campo, estavam instaladas no campo ou na cidade? Na cidade. Essas indústrias precisavam de mão de obra? Sim. Quem que veio trabalhar nas indústrias? As pessoas do campo. Iniciou um tal de fenômeno chamado o quê? Êxodo rural. Então aqui nós temos, gente, uma reforma de Estado de forma política, não é isso? O patrimonialismo passa por agora o Estado administrativo. Aqui nós temos uma reforma econômica, social, gigantesca. Então a primeira grande reforma foi de 1930. Turma, o que aconteceu em 64? Essa aqui é fácil, gente, ó. Ó,
golpe militar. Professor, não entendi qual que foi a mudança significativa, meu. Gente, até 64 nós vimos o que? Um regime democrático. Depois de 64, passou a ser um regime autoritário que mexeu em nossas estruturas. E além disso teve o quê? Teve as consequências econômicas, o milagre econômico, né, e assim por diante. Gente, antes de 30 tinha democracia? Tinha. Só que era um coronelismo. Era as práticas patrimoniais, os tais de currais. Não existia democracia como forma pura de governo. Tá certo? Não existia. Então, 64, qual foi o fato? Governo militar. 1990. O que aconteceu em 1990, gente? Hein? Quem que era o presidente? O presidente da República era o Collor, Fernando Collor de Mello. Lembra que Collor de Mello, lá na aula de administração gerencial, lembra que ele, lá na aula de administração gerencial, ele fez a abertura econômica, chamou nossos carros de carroça, não sei o que. Pronto, foi isso, gente. O que aconteceu aqui, abertura econômica. O que aconteceu com a abertura econômica? O Brasil foi incluído no mercado mundial. Se o Brasil foi... Desculpa aí, gente, né? Estou fazendo um piloto de aula para vocês aqui. Vamos voltar já para a nossa aula. Se o Brasil estava inserido no mercado mundial, por quê, gente? Mundial chama-se de globalização. Ou seja, agora o nosso consumidor pode escolher os seus produtos. Tá certo, gente? Pode escolher os seus produtos. E além disso, quais são as consequências da reforma da abertura econômica da globalização? Gente, é muito fácil. Olha só, primeiro, Código do Consumidor. Código do Consumidor. A partir do momento que nós nos deparamos com os novos produtos, o nosso potencial de exigência aumentou. Hoje você vai lá na banquinha lá do Paraguai, gente, você compra o produto e ele te dá garantia. Antes não, pagou, acabou, não era assim? Então teve o que? Várias consequências. Outras consequências, nossas indústrias, aquelas que não estavam preparadas para a globalização, não estavam preparadas para a globalização, tiveram que fecharem as portas. Aquelas que estavam preparadas passaram a competir no mercado mundial. Então esses são os três momentos de reforma do Estado. Isso é importante para vocês ajudarem a interpretar alguns fatos da administração pública, tá? Gente, olha só, eu já expliquei para vocês que todas as reformas do aparelho do Estado, né, todas elas, sem exceções, foram tentativas. Tentativas, ou seja, não foram concluídas. Não foram concluídas. Nós temos quantas reformas de Estado significativas? 5. E você tem que saber, cara. Não tem jeito. Isso vai cair na prova de concurso. Isso está sendo explorado. Porque isso não traz... Nós não estudamos isso em ensino regular. E muito menos na faculdade. Então, nós temos que estudar quais são as reformas do aparelho do Estado, as principais reformas administrativas. Porém, vocês são obrigados a saber quais são as principais tentativas de reforma do aparelho do Estado. Por exemplo, professor, o que caiu? Que caiu não, gente. O que aconteceu em 36, o que aconteceu em 67, 79, 88 e 98. Isso que cai na prova, gente, todas as provas de concurso estão cobrando isso. Por exemplo, gente,
36, a criação do DASP. Ó, não precisa nem anotar, gente, porque nós vamos estudar nessa aula todas essas tentativas de reforma. DASP 36, Decreto-Lei 267. 1979, olha aqui, vou colocar Ministério de DMD, Ministério da Desburocratização. 88, Constituição Federal de 88. Perdão, 88, tá certo. E 89, 99, aliás, 99, nós tivemos a famosa emenda 19. Todas são reformas administrativas. Todas foram tentativas, ou seja, nenhuma delas foram bem sucedidas. Nenhuma dessa foi bem sucedida. Nenhuma. Porém, cada uma dessas tentativas de reforma deixou a sua contribuição, deixou a sua marca. Isso faz com que? Isso ajudou no formato de administração pública, a estruturação da nossa cultura atual da administração pública. E isso que vocês devem saberem. Tá certo? Só para completar o quadro para vocês, em 36, nós tivemos uma reforma B de quê? Burocrática. 67, G de gerencial. 79, gerencial, não é isso? 98, burocrática. E 88 burocrático e outro gerencial. A gente vai perceber o seguinte, que esse assunto aqui de 79 é um assunto muito pequeno, mas é cobrado em prova. Então a gente vai passar de uma forma bastante pragmática para vocês. Gente, pensa só. Ministério da Desburocratização. É uma reforma gerencial, claro que ela é gerencial. Vou apagar esse quadro agora aqui, né? Vamos apagar esse quadro e vamos continuar nossa aula. Essa aula top para vocês, uma aula muito importante, esclarecedora. O professor colocou aqui vários exercícios para vocês, tá? Essa aula tá no YouTube. Quem quiser o material didático, só ir lá no site, se cadastrar no site. Cadastrando no site, aulas demonstrativas, e essa aula já está disponível para vocês. Aí você baixa o material didático para você poder acompanhar a aula com maior desenvoltura. Bacana? Vamos continuar nosso curso aqui. Gente, já mostrei isso para vocês aqui nas aulas anteriores. São o quê? Eu chamo de lapso temporal da administração pública. Por exemplo, cai na questão lá, 1850. Opa, já sei que a nossa administração é patrimonialista. Assunto já abordado, né? Isso e assim por diante. Por que eu coloquei isso, gente? Porque agora as bancas estão se aperfeiçoando. Eu vi uma questão da FCC ou do CESP recentemente, não faz muito tempo não. Acontece que o período de final do ano a gente fica um pouco preguiçoso, né? Todo mundo quer festejar, quer descansar um pouco, mas no simulado eu vou colocar essa questão. Sabe o que está acontecendo, crianças? A banca examinadora quer saber. Todo mundo sabe que 67 foi a primeira tentativa de implantar uma administração pública gerencial no Brasil. E todo mundo sabe que a emenda constitucional, a reforma administrativa da emenda constitucional de 98, também foi o quê? Foi uma tentativa de reformar o Estado brasileiro para uma administração pública gerencial. Gente, acontece que 67 para 88 são projetos diferentes. Então vocês têm que entenderem isso. Ele vai falar isso, gente. Então, olha o nível potencial de questões. E somente acerta o aluno que estuda no material certo, correto para vocês, tá? Material certo, material correto, bacana, legal.